Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para a pergunta de hoje. Para o Espiritismo, existe milagre? Vamos lá. Pergunta que muita gente tem dúvida, né? Para o Espiritismo, não existe o milagre como entendem, como certas pessoas entendem, essa massa entende, algumas religiões, o catolicismo, que seriam fenômenos que iriam de encontro as leis da natureza, mas seria uma manifestação do poder de Deus. Ou seja, ele teria manifestado o seu poder, descaracterizando ou quebrando uma lei da natureza, ou seja, uma própria lei criada por ele. É isso que o Espiritismo não defende. O Espiritismo defende que a lei de Deus, ela foi criada tanto quanto o próprio Deus. Ou seja, ela é eterna, não teve início, e é imutável e não terá mudanças, diferente da lei humana, onde a gente vê essa bagunça do dia de hoje, que praticamente é um país sem lei. A gente vai mudando e vai adaptando e usa a lei como quer e às vezes derroga a lei e volta a lei. É diferente das leis humanas, mas a lei divina não, ela é imutável, ela não muda e ela é eterna, ela foi criada desde o início. Então, a gente compreende, já que sendo assim as leis de Deus, esses milagres não existiriam, porque ele não iria quebrar uma própria lei para mostrar o seu poder, né? A gente não compreende dessa forma. Ou seja, então existem leis no universo, existem substâncias, matéria no universo, e existem espíritos que têm um domínio absoluto dessas substâncias, dessas matérias, e que manipulam e aí conseguem, consoante às leis divinas, manipular, modificá-las, mas nunca derrogá-las, nem ir em contra às leis de Deus, certo? Então, resumindo, para o Espiritismo não existe milagre dessa forma. Se a gente for puxar a palavra etimológica do que seria o milagre, etimológica, poderia ser, porque o milagre seria algo que aconteceu e não tem explicação. Ok, até aí tudo bem. Todo dia acontecem milagres, né? Mas a partir do momento que se explica aquilo ali, aquela causa, através da evolução da tecnologia, através da evolução do nosso intelecto, né? Dos séculos e séculos se passando, a gente amadurecendo, evoluindo espiritualmente, a gente vai ter novos conhecimentos, novas coisas irão acontecer ao nosso redor e a gente vai ter respostas que hoje não temos e que no passado não tinha. Então é natural que isso venha acontecendo aos poucos. Então, se for nesse sentido de coisas novas, tudo bem, existe milagre para o Espiritismo, mas no sentido somente desse. Quando se complementa a frase dizendo através do sobrenatural, né, ou que é contrária às leis da natureza, aí não, aí a gente já não interpreta dessa forma, tá? Vamos ver aqui o que é que o capítulo 13 da Gênesis de Allan Kardec fala. Aqui existe um capítulo falando só de milagres, capítulo 13 todinho, eu sugiro que vocês leiam, né? No capítulo 14 vai falar dos fluidos, que através desses fluidos que alguns espíritos mais evoluídos já manipulam, já têm um domínio, e aí faz com que esses fenômenos aconteçam, como foi o caso de Jesus Cristo, que tinha o domínio absoluto da matéria. Então ele conseguia fazer aqueles milagres, né? Ou seja, acontecimentos, fatos que não eram explicados ali, mas que não derrogavam a lei da natureza, a lei de Deus, né? Então ele fez milagres porque não tinha explicação, mas não os milagres de derrogar a lei de Deus, compreende? Como as crenças acreditam. Então, para o Espiritismo, esse tipo de milagre não existe, porque tudo é consoante à lei de Deus e não estaria contra ela. E para a igreja, para algumas religiões, é como se Deus manifestasse o seu poder, né? A sua autoridade, derrogando essas leis, o que não faz sentido algum para a gente. Imagina você, vamos dar um exemplo, que você é um relojoeiro, que você criou um relógio perfeito ali funcionando, e aí você tem que desconstruir esse relógio, quebrar esse relógio todinho e montar de novo, entende? Para provar que foi você, o que você quebrou, traz tais leis, não tem sentido algum.
nisso para a gente. Não precisaria fazer isso. Então Deus não precisaria fazer isso, até porque a gente entende que as leis dele é eterna e imutável como o próprio Criador. Não teria sentido nisso. Então vamos ler. No sentido etimológico, a palavra milagre significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. Ok. Se for nesse sentido, ok. A academia define essa palavra um ato de poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então aqui já não tem sentido para a gente. O que faz para a igreja o mérito dos milagres é precisamente a sua origem sobrenatural e a impossibilidade de explicá-los, certo? Então, nesse sentido, a gente não acredita, o Espiritismo não defende que existem milagres. E ainda dá um exemplo. Todos os dias a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. Que um homem verdadeiramente morto seja chamado à vida por uma intervenção divina, e aí está um verdadeiro milagre. Porque esse é um fato contrário às leis da natureza, né? Se a pessoa morreu e veio à vida. Mas, se esse homem não tem senão as aparências de morte, olha só, aí se descobriu que realmente ele não estava morto, só estava aparentemente morto, mas não estava morto. E se há nele ainda um resto de vitalidade latente, e que a ciência ou a ação magnética venha a reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural, mas aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso, certo? Então, ou seja, para as pessoas que desconhecem aquilo ali, por exemplo, a ciência através do magnetismo, através a ciência através do magnetismo, por exemplo, a ciência vem avançando e hoje já conseguem, né, novas curas e tal, mas em épocas atrás não era possível. Então, para quem olhasse ali, se alguém voltasse no tempo, dominando ali as substâncias, chegasse para alguém que tinha um corte, uma ferida e desse um antibiótico, um remédio, ou passasse na mão ali e desse para aquele pessoal que nunca tinha visto isso, esse avanço, seria um milagre, né? Mas, na verdade, não passaria apenas de um remédio que já foi estudado, foi fabricado. Então, depende muito de como essa interpretação tem que se dar, certo? Então, para o Espiritismo, não existe milagre, não faz milagre. O Espiritismo vem, põe ao seu turno, fazer o que cada ciência fez em seu advento, revelar novas leis e explicar, por consequência, os fenômenos que são da alçada dessas leis, certo? Então, para o Espiritismo não há milagre. E no capítulo 15 aqui, inclusive, na própria Gênesis, ele vai explicando todos aqueles acontecimentos, aqueles fenômenos que são relatados como milagres de Jesus, que nada daquilo foi feito contrário às leis da natureza, mas sim porque ele manipulava ali já a matéria, já tinha consciência, era um espírito bem antigo, bem evoluído, né? E inclusive é o espírito mais evoluído que o nosso planeta já teve, né? É o nosso modelo e guia. Então ele dominava tudo aquilo ali, tanto que ele fez todos aqueles fenômenos que foram relatados como milagres, mas tem explicados aqui na Gênesis cada um deles, e a partir do momento que a gente consegue encontrar a causa, a explicação deixa de ser milagre, porque não é nada sobrenatural e passa a ser algo natural. Mas só alguns espíritos que têm essa condição. Hoje a gente vê espíritos, inclusive há pouco tempo, como Arigó, que fazia fenômenos de cura, né? Existem nas casas espíritas a mediunidade também, através dos espíritos. Então, isso tudo se dá naturalmente. Não deve ser caracterizado como milagre. Então, milagre não existe para o Espiritismo. São tudo acontecimentos, né, naturais, normais, e com o tempo, com a nossa evolução, a gente vai chegar a estar fazendo milagres também, e ajudando ao próximo e ajudando aos outros, como o nosso Senhor Jesus Cristo fez, tá? Então, para o Espiritismo não existe milagre, porque existe explicação através do magnetismo, através da manipulação de substâncias, né? E existe essa explicação, então deixa de ser algo sobrenatural para ser natural, normal, e que todos nós iremos um dia estar manipulando tudo isso e fazendo milagres. Grande abraço a vocês.